Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Deu acesso de Gravação iniciada, presidente. Então vamos voltar para o início da pauta da manhã de hoje. Tem 114, já foi. Então agora é o 115. 115, doutora Vanessa, com a palavra. Vou colocar. Gente, eu não estou ouvindo ninguém. Que está acontecendo alguma coisa? Não, tá todo mundo quieto. Vanessa, colocando na pasta. Você está na pasta? Eu estou colocando na pasta, vou pedir só que esperem para abrir, porque ele está carregando aqui. Não está na pasta ainda. Enquanto carrega, podíamos um intervalo. Espero não demorar tanto, você. Vai descarregar, né, doutor Você? Enquanto a doutora Vanessa carrega. Exato, tomando chimarrão. Agora acho que salvou. Tá na pasta. Agora tá. É só... Não tá. Tá. Agora tá. Tem que abrir, doutora Vanessa. Abre a senhora primeiro. Já abri, podem abrir. Podemos abrir. Tá dentro. Posso, presidente? Pode, com a palavra vereadora. Então, aqui é um recurso especial de divergência só da Fazenda Nacional, busca a reforma do Acórdão 3302008337, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para declarar que as receitas provenientes de atos cooperativos não devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, estando assim emendado. Os atos cooperativos típicos, assim entendidos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, ou entre os associados e as cooperativas, ou entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais, não geram receita ou lucro. Então, não resignada com o acórdão, a Fazenda interpõe recurso especial, alegando divergência com relação à interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tributação das receitas decorrentes de atos cooperativos auferidas pelas cooperativas de crédito. Então, para comprovar o dissenso, trouxe como paradigma o acórdão 303009038. Foi dado seguimento ao recurso especial, o contribuinte apresentou contrarrazões, postulando negativa de seguimento e no mérito a negativa de provimento. É o relatório. Objeto ao voto. Tá. Na admissibilidade, então, eu estou conhecendo do recurso especial da Fazenda Nacional até a alegação do contribuinte para não conhecimento em razão de esse entendimento já ser pacificado pelo STJ em repetitivo, mas nesse caso a turma não entende que, de forma unânime, que isso tenha sido pacificado, e até ontem nós chegamos a discutir isso num processo, se não me engano, de relatoria do doutor Andrada, sobre essa questão de conhecer ou não, ou julgar quando já tem um repetitivo, né, que foi uma das questões levantadas em admissibilidade. Se não me engano, esse processo saiu com vista para o doutor Luiz. Mas eu entendo que aqui o caso é de conhecer o recurso, né. Saiu em vista, doutor Luiz? Não, só um esclarecimento. Não saiu em vista, a doutora Andrada retirou a consideração.
de não conhecimento porque não estava transitado e julgado formalmente. Ok. Enfim, estou conhecendo, então, do recurso. No mérito, então, a controvérsia em torno da possibilidade de tributação das receitas decorrentes de atos cooperativos aferidas pelas cooperativas de crédito. Então, aqui é uma situação diferente do item 114. Então, a matéria já foi objeto de análise no Acórdão 9303010844, de relatoria da ilustre conselheira Tatiana Midori Midiyama, cujo posicionamento restou vencedor no julgamento, refletindo o entendimento dessa relatora, razão pela qual ela adota as razões de decidir como fundamentos desse julgado. Então, aqui eu transcrevo o voto da doutora Tatiana, que é no sentido de entender que a decisão irrevetível do STJ é aplicável sobre essas receitas, né, para afastar a tributação dos atos cooperativos, também se tratando de cooperativas de crédito. Eu vou lá mais para o final do voto, só para fazer a conclusão, como nós já discutimos bastante essa questão antes. Diz a doutora Tatiana aqui: manifesto minha concordância com o entendimento impecável do acordo recorrido, que já manifestei nesse colegiado com o mesmo direcionamento, né, citando o acórdão 9303005043. Entendemos que o resto, 1.141.667, e no 1.164.716, que fixam a tese de que não incide a contribuição destinada ao PIS e à COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, ou seja, exclusivamente sobre a cooperativa e seus associados, aplica-se ao vertente caso. Ademais, eu saliento que a Lei 11.051 de 2004 apenas clarificou eventual controvérsia sobre a extensão do decidido pelo STJ às cooperativas de crédito, apenas elucidando a aplicação dessa decisão para sociedades cooperativas de crédito ao trazer o artigo 30, né? Ora, vários eventos semelhantes contemplando decisão do STF pela inconstitucionalidade de determinada norma sem modulação de efeitos, que somente posteriormente é editada a lei revogando o dispositivo legal declarado inconstitucional, para fins de somente elucidar e clarificar o decidido pelo Tribunal Superior. O que não quer dizer que a lei que revogou o enunciado trouxe um novo regramento com aplicação ex nunc, eis que a referida norma nasceu inconstitucional conforme decidido pelo Tribunal. Então, da mesma forma, não há que se falar que uma lei que trouxe enunciado esclarecendo decidido pelos tribunais superiores, né, em sede de repercussão geral repetitiva, pela não tributação de determinado evento, não teria eficácia excludente retroativa, eis que pensar assim restaria ignorar o decidido anteriormente pelos tribunais, né. Então, em vista de todo o exposto, eu também aqui estou negando provimento ao recurso especial da Fazenda, confirmando-se a improcedência do auto de infração. É o voto, presidente. Obrigada. Presidente, assunto muito conhecido nosso, salvo divergência, entendo que a decisão do STJ não atinge as cooperativas de crédito. E só para registrar, essa decisão citada pela doutora Vanessa, ela foi vencedora pelo novo voto de qualidade, né, deu empate no julgamento, mas isso foi em outubro de 2020. Em novembro, nós julgamos o 9303-011-004 da minha relatoria, em que o doutor Valci mudou de opinião sobre essa matéria. Eu lembro bem que a gente discutiu um pouco isso aí na época, e o doutor Valci manifestou o entendimento que estava aderindo a essa tese aqui. Então, só para registrar e facilitar também a discussão, mas eu abro divergência e dou provimento, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutora Tatiana. Minha internet está um pouco ruim aqui, mas assim, o artigo 30, né, da Lei 11.051, ela fala realmente que as sociedades cooperativas de crédito, né, poderão excluir da base de cálculo, né, do PIS e da COFINS os ingressos decorrentes de atos cooperativos, né. Então, assim, aí, para sociedade cooperativa de crédito, que todo mundo fala, é a mesma coisa que banco, né, mas banco realmente ele concede crédito a terceiros, né? No caso da cooperativa de crédito, tem uma função até social, ele concede crédito somente para associados,
né? Então, por isso que no âmbito do Poder Judiciário, há várias manifestações, decisões favoráveis, falando o seguinte, que olha, a cooperativa de crédito, ok, ela concede crédito, mas ela concede crédito aos seus associados para uma finalidade específica. Então, por isso que ela seria, como é uma atividade vinculada aos associados, seria considerado ato cooperativo. Então, assim, há várias manifestações nesse sentido, decisões, né, no âmbito do Poder Judiciário, inclusive trazendo o artigo 30 da 1051. Não é a mesma coisa que banco nesse sentido. Então, que realmente concede crédito a terceiros e ok, entendeu? O terceiro faz o que bem quiser e não é uma coisa fechada, né? Não seria uma coisa fechada que nem uma cooperativa, então, assim, até pela própria função social, né? Então, eu acompanho a relatora, presidente. Presidente, só uma partezinha. Sim. Porque, só para registrar também, que a Lei 11.051 não é aplicável aqui nesse processo. Esse processo são fatos geradores de 2002 e 2003. Só para fazer esse registro. Doutor Luiz. Acompanho a divergência, presidente. Doutor Garcia. Com a divergência. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com a relatora. Também acompanho a divergência. Por maioria de votos, deu-se provimento do recurso especial da Fazenda. Vencidas conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Voto vencedor, doutor Andrada, que será o próximo a votar. Não, foi retirado de pauta. 116, Banco Finasa. Retirado de pauta por solicitação do PGFN e do patrono. 117, retirado de pauta por solicitação do PGFN. 118, retirado de pauta por solicitação do PGFN e do patrono. Aí, logicamente, tem os... Salvo o melhor juízo, presidente, vai até 183. Todos retirados de pauta porque seriam repetitivos. Repetitivos. É o 184, doutor Jorge. 184. Jorge. Recorrente, TIM celular, interessado em Fazenda. Teremos um vídeo gravado, viu, Jorge, nesse. Perfeitamente, já vou preparar. Estou botando na pasta aqui, presidente, ok? Só um instante. Vou passar da O para T. Vou pegar aqui no meu mesmo. Tinha um celular. Esse também é paradigma. Ok, está na pasta, à disposição dos colegas. Vou abrir aqui no meu. Abrir. É Telemar? Não, é TIM. TIM mesmo, olha o Telemar. É que era Telemar e virou TIM, né? Ah, tá, esse mesmo, então. É que eu botei aqui só no nome do arquivo, mas no recurso está escrito Telemar, presidente. Posso ler, presidente? Perfeitamente, com a palavra do relator. Ok. Essa matéria a gente já teve oportunidade de analisar. É a questão de valores repassados a outras concessionárias a título de interconexão de redes. Eu vou ler aqui o relatório, presidente. Trata-se de recurso de divergência interposto pelo contribuinte, admitido pelo despacho de folhas, apenas em relação ao paradigma número tal. Quanto à matéria, tributação das receitas decorrentes da prestação de serviço de interconexão telefônica, a qual se insurge em face do acordo número tal, que por unanimidade negou o provimento do recurso voluntário, assim dispõe do fermento. Então, aqui que eles chamam de
Direito creditório é um PDCOMP. Direito creditório não reconhecido. Receita no modelo de telecomunicações que se utiliza do compartilhamento de redes. Diz a ementa, o modelo de telecomunicações utiliza do compartilhamento de redes. A empresa de telecomunicação escolhida pelo usuário registra como receita o total a ele faturado, e repassa as demais a parcela que cada uma corresponde ao faturamento é realizado. No caso, a empresa recorrente é responsável pela prestação de serviço aos seus clientes que são cobrados na fatura por ela emitida. C. Para prestar o serviço ao seu cliente, necessita utilizar da rede de terceiros, parentes, rede de outras empresas do ramo, a interessada deve arcar com os correspondentes custos. Não há previsão legal de exclusão desse tipo de receita da base de cálculo das referidas contribuições. Ela foi corretamente submetida à tributação pela fiscalização. Continuo eu. Alega a recorrente, em suma, que as receitas de interconexão de rede não se caracterizam como receitas próprias, e sim de terceiros, e, nessa condição, não devem compor a base de cálculo das contribuições. Pede ao fim o provimento do especial para que seja deferido seu pleito de restituição. De sua feita, em contra-razões, pede à Fazenda que seja negado o provimento ao recurso especial, mantendo-se recorrido em sua integralidade. É o relatório, presidente. Muito lembrado. Doutor Jorge não falou ainda. Não vai ter vídeo, presidente? O senhor falou? Ah, tem um vídeo, é. Luiz, bota o vídeo, por favor. Eu tenho voto ainda em vídeo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor relator, demais conselheiras e conselheiros. Inicialmente, eu registro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor relator, demais conselheiras e conselheiros. Inicialmente, eu registro que eu falo para o item 184 e, igualmente, a todos os itens subsequentes que serão julgados pelo rito dos recursos repetitivos. Em todos esses casos, se discute a mesma questão jurídica, qual seja a possibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre a denominada interconexão de rede, que é o fenômeno próprio das relações de serviço de telecomunicação que implica na cessão de uma rede de um terceiro operador para que, no caso, a TIM possa exercer a sua função junto ao seu cliente. Essa interconexão de rede, ela é uma obrigação compulsória prevista na Lei Geral de Telecomunicações e em todos os regulamentos da Anatel. E ela é remunerada através de um preço justo e adequado para a cessão dessa rede. O que se tem para fins tributários, claramente, é que se trata de uma receita de terceiro, que é uma receita meramente transitória no caixa da TIM. Ou seja, não há aqui o fenômeno da incorporação desse valor no patrimônio próprio da TIM. E, portanto, ela não pode, em nenhuma hipótese, constituir base de cálculo de receita ou de faturamento, já que, na verdade, ela é uma receita de terceiro. A doutrina há muito se ocupa de estudar esse fenômeno da natureza desses ingressos e há, de certa forma, uma posição uníssona no sentido de que, se não há essa incorporação ao próprio patrimônio do contribuinte, não há que se falar em receita ou faturamento, em nenhuma possibilidade de incidência do PIS e da COFINS. Mas também os próprios pronunciamentos contábeis do CPC direcionam nesse sentido. Eu peço o Vênia aqui para mencionar o CPC número 30, que examinou exatamente essa situação de regimes de ingressos transitórios na conta de contribuinte. Então, diz o CPC: as quantias cobradas por conta de terceiros não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e, consequentemente, não resultam aumento do capital próprio. Portanto, não há como se entender que haja possibilidade de exigência do PIS/COFINS sobre receitas que meramente transitam na conta, mas constituem, na verdade, patrimônio de uma terceira empresa. Aqui é interessante notar que não há uma relação dúplice entre o cliente da TIM e a TIM e depois entre a TIM e a terceira operadora que cedeu a sua rede, como inclusive entendeu o V-acórdão recorrido. Na verdade, há uma única hipótese comercial, que é a relação da TIM
com o seu cliente. Não há prestação de serviço de telecomunicação entre as prestadoras. Há uma prestação, repita-se, una, ainda que se utilize de vários meios de comunicação e a cessão de rede de terceiros. Então, mais uma vez, não há nessa hipótese possibilidade de que se entenda que há uma relação própria da TIM que receba, por meio da sua prestação de serviço, um valor que incorpore ao seu patrimônio. Essa questão ela realmente tem sido objeto de diversas discussões no CARF, é uma discussão que é controversa, a recorrente tem inclusive conhecimento de um acórdão da própria Câmara Superior, decidida pelo voto de qualidade. Mas a gente insiste numa reflexão em relação a esse tema, porque de fato aqui não há os pressupostos mínimos para essa tributação. No Judiciário, inclusive, há hoje fartas decisões judiciais, diversos precedentes em questões análogas e em questões específicas. E eu estou vendo aqui para citar, e esse acórdão está no memorial que nós entregamos a Vossas Senhorias, um acórdão do TRF da 4ª Região, específico em relação a essas receitas de interconexão de rede, em que se afasta a possibilidade de incidência do PIS/COFINS. Peço venho aqui mais uma vez para ler um pequeno trecho desse acórdão, que é bastante ilustrativo disso que se expõe. Diz o relator: o valor que se recebe do usuário pelo serviço de telefonia via interconexão, a parte a ser repassada ao operador e destino, não deve integrar a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. E essa é uma questão que decorre de toda uma lógica jurídica, até porque, caso se entenda que essa tributação seja devida, haverá um claro bis in idem, pois igualmente se irá tributar essa mesma receita quando ela adentrar o caixa da empresa que cedeu a sua rede à TIM, numa clara hipótese de bis in idem. E com um agravante, como as receitas de telecomunicação elas são, por obrigação legal, tributadas no regime cumulativo, sequer há possibilidade de tomada de crédito em relação a esses valores, o que, de certa forma, reforça o argumento da não tributação nessa hipótese. Portanto, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, com essas breves considerações, se requer aqui o provimento do recurso especial do contribuinte para que se admita, então, a tese de que não há incidência de PIS/COFINS sobre meras receitas que transitam a conta patrimonial da TIM, mas não incorporam ao seu patrimônio. Muito obrigado e um bom dia. Perfeitamente. Sempre que encerra as gravações tem um clipezinho legal embaixo. YouTube. É impossível ter um timing perfeito para clicar no momento que termina o vídeo, né? A gente tem um tempinho de clicar. Seres humanos. Estou preparado para o voto. É um delay. A gente já teve a oportunidade de votar essa matéria no recurso 9303-009-620, de 15 de outubro de 2009, e, por maioria, naquela ocasião, o Dr. Demis ainda compõe a turma, vencidas a doutora Tatiana, Érica e Vanessa, se decidiu no sentido de que, sim, que essa receita entre. Então, eu digo aqui que a matéria não é nova, e faço menção a esse recurso, cujo redator designado para o voto vencedor foi o ilustre conselheiro Andrada, decidindo-se por maioria que os valores repassados a outra concessionária de telefonia celular devem ser contabilizados com receita própria da concessionária com a qual o assinante está contratualmente vinculado. Ou seja, tais valores não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições sociais como público não recorrente. Eu pulei aqui a primeira frase, que eu digo que eu conheço do recurso nos termos do juízo prelibatório. Assim como o doutor Andrada, vale-me do voto da ilustre conselheira Semiramis de Oliveira Duro no acórdão 3301-6210 de 20 de maio de 2019, que a seguir reproduzo.
Então, aqui vou pular, o argumento de que as receitas de interconexão com mero repasse as ATCs não comprovam o faturamento já foi rechaçado pelo STJ, não tem essa decisão do STJ, embora possa ter outras de tribunais, como fez menção o patrono. E lá no item, na segunda ementa do STJ, publicado em 2018, portanto, dá para se dizer que é recente, no item 3, no caso concreto, a empresa concessionária de telefonia móvel visa assegurar o direito de não incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores recebidos de seus clientes, e que são, por obrigação legal, repassados a terceiras operadoras a título de roaming nacional e internacional. Continua o STJ. Assim, afirma em síntese que na situação de roaming, a remuneração recebida dos usuários é revertida para custear os gastos com a subcontratação do uso de rede de outra operadora. Sustenta que tais valores, por isso, não são receita sua, mas de terceiros. E conclui, com isso, a doutora Semiras, com base nessas decisões da STJ e tal, com isso, o valor cobrado pelo serviço de telecomunicação pertence à recorrente, mesmo que utilize a rede de terceiros por imposição legal. Salientes que não há dupla tributação, fez menção também o nome patrono, sobre a mesma receita, mas duas receitas que não se confundem. A oferida pela recorrente, que é decorrente da prestação de serviço de telecomunicação aos seus clientes, e a outra, a oferida pela terceira empresa, paga pela TIM pela utilização da rede da outra, ou seja, são duas relações jurídicas tributárias distintas. Logo, os valores pagos pelas empresas de telecomunicações a outras operadoras de telefonia a título de interconexão de redes não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS da COFINS, pois integram o faturamento decorrente da prestação de serviço de telecomunicação. E concluo, presidente. Ante todo o articulado, resta claro que não existe amparo legal para a exclusão das receitas de prestação de serviços de telecomunicações decorrentes da interconexão de rede. Portanto, conheço e nego o provimento ao apelo especial de divergência do contribuinte. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Acompanho o relatório, presidente. Doutor Tatiana. Bom, como tu já sabe, a matéria é conhecida, né, tem um voto realmente muito bem feito, também da doutora Vanessa, que traz também a discussão se realmente seria passiva essa receita de empresa de terceiros, né, que efetivamente prestou serviço de finalização da chamada, né, e aqui o que eu acho que é muito interessante é que, pelo menos ao meu sentir também, eu concordo que o faturamento ocorre quando existe intimidade entre o ato praticado e a atividade exercida efetivamente pelo contribuinte, né, por conta até da essência contábil. O preço a ser cobrado do usuário do final do serviço não é de livre iniciativa de uma operadora, mas regulado pela Anatel e composto de custos por ela definidos dentre eixos os da interconexão, né. Tanto é assim que os contratos de interconexão e de ofertas dos usuários são arquivados ou até, em alguns casos, necessariamente arquivados na agência, podendo mesmo agir como mediadores nas negociações entre as operadoras. Então, tem um parecer muito bem feito também do professor Paulo de Barros Carvalho, que ele traz também essa questão, né? Então, em relação também ao recurso especial 11.44469 do STJ, julgado em sede repetitivo, é importante, assim, trazer, se for pegar realmente o caso trata somente da discussão com relação aos próprios tributos e contribuições que são incluídos na base de cálculo PIS da COFINS, né? Ainda que posteriormente repassados aos consumidores finais. Esse que foi a delimitação da matéria naquele ponto, né, e não tratou especificamente de interconexão de rede de telecomunicações. Por isso que eu acho que esse valor que entra realmente na empresa, ela somente deveria ser registrado em contas patrimoniais, né, até mesmo por uma força regulatória aí da agência, né. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora. Nesse sentido, isso é a divergência, né? Até uma divergência. Desculpa. Nesse sentido, eu acompanho a relatora, que é a relatora antiga, que é a Vanessa. E eu peço vênia ao doutor Jorge. Depois desse modelo programático. Ai, desculpa, doutor Jorge. Eu peço vênia ao relator e eu te vejo.
ou demais conhecida matéria. Doutor Luiz. Presidente, com muita veemência, com o respeito que sempre é devido àqueles que pensam diferente de mim, com veemência eu acompanho o relator, porque eu não posso aceitar como premissa de uma argumentação uma afirmativa fora de seu contexto. Quando nós fazemos referência à atual extinta norma brasileira de contabilidade número 30, que nada mais é do que o pronunciamento número 30, foi extinto em 1º de janeiro de 2018. Atualmente é o pronunciamento 47, receita com cliente que está vigindo, e eles falam a mesma coisa. Para que foram criados esses pronunciamentos? O que são eles? Eles não são uma busca filosófica do sentido de receita para fins tributários. Nunca foram, e expressamente é colocado isso na base, que é a norma número 0, a estrutura conceitual da contabilidade, que diz que essas normas não foram concebidas para fins tributários e para fins de regulação. Foram concebidas única e tão somente para fins de permitir que um investidor gringo possa entender demonstração contábil brasileira para fazer investimento internacional. Isso é chamado processo de convergência contábil internacional. Então, como lá no exterior os tributos são colocados por fora do preço, só é considerado como receita para fins de calcular o futuro dividendo, que é o que vai sobrar. Aquilo que efetivamente é ligado à atividade. E assim, temos sim, minha memória, eu acho que é parágrafo 8º do extinto pronunciamento número 30, que dizia que valores recebidos e que são devidos a terceiros não devem entrar na receita. Isso é para fins de apresentação de demonstração para investidor estrangeiro. Não tem nenhuma relação com as definições tributárias que dependem de fontes normativas que não essa. Essa tem outro objetivo. Isso para mim é fundamental. Se a gente não conseguir fazer essa divergência, a gente vai cair em alguns problemas que agora são vistos. Por exemplo, ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Se discutiu com base nessa premissa e agora nós temos decisão do STF inserindo o ICMS na base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita. Ou seja, há uma dificuldade de entendimento, de utilização de forma sistemática do mesmo critério para tudo. Bom, como é que a gente vê isso? Eu acho muito, muito simples. O cliente só fez negócio com a TIM. Quer que seja receita de terceiro, passa para eles 2 notinhas fiscal para ele pagar para a operadora diferente e deixa ele escolher, já que a ideia aqui é capitalista de concorrência. Não há essa opção. Eu estou pagando um preço fechado para alguém por um serviço que, se eu for demandar, eu demando dele. Se eu for entrar na justiça para reclamar do serviço mal feito, eu reclamo dele. Ele está sendo remunerado por esse serviço que ele me prestou. O resto é estrutura de custos. Se ele tivesse condição, ele prestaria tudo. Não tem condição, tem que repassar pelo outro. É claro, quando eu não tenho uma determinada... Por exemplo, eu vou prestar serviço de mudança. Se eu tenho caminhão, uso o meu. Se eu não tenho, uso o caminhão do Jorge. Ah, então o dinheiro que eu paguei pelo caminhão do Jorge não é receita minha? Claro que é. Não faz o menor sentido buscar diferenças onde diferenças não existem. Desculpem a minha veemência, mas
isso para mim é tão claro, isso salta aos olhos, que eu preciso deixar registrado, está aqui registrado o motivo pelo qual eu acompanho o relator. Presidente, é como voto. Doutor Valci, Mantenho o mesmo entendimento que tive quando o 3301-006-210, voto com o relator. doutora Érica, Também mantenho meu entendimento, concordo com o voto da doutora Vanessa, né, no acordo que foi citado pelo doutor Jorge, né, e diante disso eu acompanho a divergência. doutora Vanessa, Eu acompanho a divergência também, aberto pela doutora Tatiana. eu acompanho o relator, então o resultado do item 183 fica da seguinte forma. É 184, presidente. É 184. 4. Não, 84, isso, 84. É o 184 até o 202, presidente. Então foi negado o provimento por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Isso se repete até 185, 86, 87, 88, 89, 190, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200, 201, 202. Item 203, doutora Tatiana, recorrente fazenda interessada no município de Vitória. Tem intervalo? Então é um intervalozinho de 15 minutos. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.